Olá, meu nome é Bruna, esse é o programa Vida com Deus e nós vamos concluir nesse vídeo o que começamos a falar no vídeo anterior, que é sobre essa expressão, aceitar Jesus. O que é isso? Vamos entender o que quer dizer essa expressão na sua plenitude. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, eu espero que tenha ficado clara a exposição desse tema. E eu peço que você acompanhe esse vídeo de hoje para que nós possamos concluir essa exposição. Então, pessoal, no vídeo anterior nós começamos a ver o que é essa expressão aceitar Jesus. Nós vimos que aceitar Jesus, na verdade, é aceitar as palavras dele, aceitar o Evangelho de Jesus, aceitar a obra de Jesus como algo verdadeiro, aceitar que ele veio, que ele é Filho de Deus, que ele veio ao mundo, que ele se fez homem, que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, aceitar que ele reina, aceitar que ele morreu por causa dos meus pecados, dos pecados de toda a humanidade. E nós vimos também que aceitar Jesus vai muito além da mera declaração da boca para fora ou da mera mudança de religião. Mudar de religião não é conversão. Você pode até ter mudado de religião e não ser convertido a Jesus, e não ter Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Mas vamos falar hoje nesse vídeo mais sobre o que é aceitar Jesus como Senhor. Nós vimos no vídeo anterior que aceitar Jesus envolve aceitá-lo, reconhecê-lo, recebê-lo como seu Salvador e como seu Senhor. Explicamos ali o que é entender, o que é reconhecer Jesus como seu Salvador, e no vídeo de hoje vamos concluir essa meditação falando do outro aspecto, que é Jesus como Senhor. O que é reconhecer em Jesus que Ele é o nosso Senhor? Será que é simplesmente chamá-lo de Senhor, Senhor, dizer nosso Senhor? Não é isso. Aceitar Jesus como Senhor é entender que no momento em que eu o recebo, no momento em que há a minha conversão, a minha vida ela agora deve ser pautada pelas palavras de Jesus. Aceitar Jesus como Senhor é fazer algo que Jesus já dizia nos seus evangelhos: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente e siga-me. Negue-se a si mesmo, siga-me, ou seja, siga os meus passos. Aprendam comigo, né? Em outra passagem bíblica ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus ele quer que nós aprendamos com ele. Ele é o mestre e nós somos os discípulos. Então aceitar Jesus como Senhor é não só eu professar uma fé, não só eu pertencer a uma religião, não só eu dizer no senso que eu sou cristão, seja evangélico, seja católico, seja outro tipo de cristão, mas aceitar Jesus é reconhecê-lo como Senhor. E o que é isso? Na hora que eu recebo Jesus, eu digo: Senhor, eu gosto disso, meus sonhos são esses, meus planos são esses, minhas vontades são essas, esses são os meus hábitos. Isso está posto na mesa e agora eu quero aprender com o Senhor. Quais são os seus sonhos para mim, quais são os seus planos para mim, qual o propósito do Senhor para a minha vida, quais são os hábitos que o Senhor quer que eu desenvolva, quais são os comportamentos que o Senhor quer que eu desenvolva. Então aceitar Jesus é assumir um compromisso de andar com Ele, de aprender com Ele e de ter a vida transformada por Ele. Então algo que precisa ser dito é o seguinte: você não tem que esperar estar perfeito ou estar com a vida consertada para aceitar Jesus. Eu vejo muita gente dizer isso: não, eu não quero nada com a igreja, eu não quero nada com Jesus, eu não quero nada com Deus porque eu sou tão pecador, mas deixa eu me consertar, deixa eu resolver isso na minha vida, deixa eu acertar esses ponteiros aqui e aí eu vou para Jesus. Mas é justamente o contrário. O que Jesus propõe é justamente o contrário. Jesus diz: eu não vim para aqueles que estão sãos, para aqueles que estão saudáveis, eu vim para os que estão doentes. A igreja, ela funciona como uma comunidade terapêutica, né? As igrejas, as comunidades religiosas, elas funcionam como uma comunidade terapêutica, mas elas só vão cumprir essa missão se elas estiverem baseadas na palavra de Deus como regra de fé, né? Na palavra de Deus como única regra de fé, e se as pessoas que estão ali tiverem esse compromisso, tiverem comprometidas a mudar de vida.
A igreja funciona muito como um hospital. As pessoas que estão ali estão em vários níveis da sua doença, que é o pecado, né? O pecado é aqui entendido como uma doença que atinge toda a humanidade. Então as pessoas na igreja, cada uma está no seu nível ali de pecado. Algumas já conheceram a Jesus, já conhecem a Jesus há mais tempo, já deixaram que o Senhor trabalhasse na vida delas, já venceram algumas dificuldades iniciais, alguns pecados iniciais e hoje em dia já conseguem caminhar, mas todos pecam, todos têm suas dificuldades, todos têm suas limitações. Então você não vai para o hospital quando você está saudável, você vai para o hospital quando você está doente, seja uma doença menos grave, algo simples, algo que tem cura ou algo até incurável aos olhos dos homens. Então, você não precisa estar perfeito, estar bem consigo mesmo para receber a Jesus, é justamente o contrário. Jesus, ele, quando entra na vida de alguém, uma das coisas principais que ele faz é a obra de transformação de vida, de renovação do entendimento. O nosso entendimento ele é renovado pela palavra de Deus, mas nós precisamos estar dispostos a isso. Então, aceitar Jesus como Senhor é querer aprender com Ele. É ler a palavra de Deus e dizer, nossa, como Jesus fazia isso e eu quero fazer também. Ou durante o seu dia a dia acontecer uma situação e você imaginar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Será que ele julgaria? Será que ele pensaria o mal das pessoas? Será que ele mentiria? Será que ele sonegaria uma informação ou sonegaria impostos? Será que ele furtaria? Então Jesus ele entra na vida das pessoas para produzir essa transformação. Ele não espera que nós estejamos perfeitos, transformados para encontrarmos com Ele. Pelo contrário, Jesus sabe que nós precisamos dele para sermos purificados do nosso pecado. Então, aceitar Jesus como Senhor é entender que nós precisamos andar conforme Ele andou, andar procurando entender qual é a vontade de Deus, procurando conhecer os seus mandamentos e andar segundo esses mandamentos. Tem um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 6, que o próprio Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então não adianta chamar Jesus de Senhor, dizer que Ele é Senhor, cumprir rituais religiosos, fazer não sei quantas orações por dia. Não adianta se Jesus não for de fato o seu Senhor. E como é que a gente sabe que Jesus é Senhor da vida de alguém? Quando você se compromete a andar com Ele, a aprender dEle e a imitá-lo. Você precisa aprender com Jesus e começar a imitar os passos de Jesus. Não é fácil, não é do dia para a noite que você vai ficar como Jesus, mas sozinho você não consegue. Você precisa de Jesus, precisa que Ele entre na sua vida, que Ele entre no seu coração para que você consiga andar conforme Ele andou. A Bíblia nos diz que nós precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo é porque, na verdade, nós precisamos, o nosso eu, as nossas vontades, o nosso eu carnal, físico, nós precisamos morrer para o mundo, ou seja, morrer para as nossas próprias vontades, morrer para aquilo que a gente acha que é certo e começar a viver para Deus, ou seja, começar a viver conforme a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. E nós vemos isso em outras passagens bíblicas da importância de obedecer aos mandamentos. Na primeira carta do apóstolo João, ele diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Isso é algo muito duro de se dizer, mas é a verdade, é o que a Bíblia diz. Então, se você crê na Bíblia como um manual de Deus para nós, como regra de fé e prática, você vai crer que de nada adianta dizer que conhece a Jesus, que crê em Jesus se não obedece aos seus mandamentos. Como é que você prova que aceitou Jesus? Como é que você prova que reconhece em Jesus o seu Senhor, obedecendo aos seus mandamentos? Ah, mas eu erro. Ah, mas eu falho. De vez em quando eu caio. Isso é normal. A própria palavra de Deus diz que nós passaremos por isso, nós passaremos por essas situações. Mas Ele diz, arrependei-vos, arrependam-se do seu pecado e eu apagarei os seus pecados. Então a nossa caminhada com Deus é uma caminhada que precisa de constante renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus e de arrependimento todas as vezes que a gente errar. Jesus, Ele já pagou pelos nossos pecados e Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, se você já reconheceu Jesus seu Salvador, se você recebeu Jesus como Senhor, se você entregou a Ele o controle da sua vida, se você disse, Senhor, meus planos eram esses, mas eu quero seguir os seus planos para mim. Se você já disse isso a Ele,
Não quer dizer que você não vai errar, que você não vai voltar a pecar, que você não vai falhar. Nós erramos e pecamos todos os dias, se não por atos, por palavras, por pensamentos. Mas o Senhor, Ele já pagou por esses pecados e a única coisa que Ele espera de nós é que nós nos arrependamos. Ele quer que nós nos arrependamos e a gente só vai andar em arrependimento, andar em justiça se a gente conhecer a verdade, se a gente conhecer a palavra de Deus, porque ela vai me dizer o que é certo e o que é errado. Deus estabeleceu as regras. Eu falei no vídeo anterior, fiz uma analogia aí com um fabricante de uma máquina que faz um manual de como aquela máquina deve funcionar, de como os circuitos daquela máquina devem ser ligados para que ela funcione direito. Então, se você pensar dessa forma, Jesus, ele nas suas palavras, ele deixa essas regras para nós. Deus nos deixa esse manual que é a Bíblia e nós só precisamos seguir. E todas as vezes que nós não observarmos as regras que estão nesse manual, nós vamos sofrer as consequências, nós vamos acabar indo por direções que não são aquelas que Deus traçou para nós. Mas nós sempre podemos nos arrepender, sempre podemos voltar. Então, aceitar Jesus, receber a Jesus, ser servo de Jesus, envolve uma vida de completa submissão a Ele, submissão à Sua palavra. E essa é uma palavra tão difícil de ser dita nesses dias, nesses tempos, em que ninguém quer submeter a ninguém, as pessoas não querem se submeter às autoridades, não querem se submeter aos patrões, não querem se submeter a mais ninguém, filhos são rebeldes contra os pais, e é tão difícil às vezes a gente pensar na submissão, mas a submissão é algo que Deus espera de nós. Nós precisamos estar debaixo da proteção de Deus e debaixo da missão que Ele tem para nós. Então, aceitar Jesus como Senhor é ter uma vida de submissão a Deus, é entregar o controle da sua vida para Deus, é entender que a sua vida ela só vai atingir os propósitos para os quais ela foi criada se você seguir o manual de instruções. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu comentário e até a próxima.